Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a crença na divindade de Allah. A crença na divindade de Allah significa crer que Allah é o único que merece todo tipo de adoração, externa e interna. Quer dizer que se deve dedicar a Allah todos os tipos de adoração, como por exemplo a súplica, o temor, o encomendarmos somente a Ele o pedido de socorro, a oração, a caridade obrigatória e o jejum. Então, todo esse tipo de adoração devem ser dirigidas somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se o muçulmano quer suplicar, suplica somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Se o muçulmano quer se encomendar a algo, a confiança somente é para Allah subhanahu wa ta'ala. O temor também não se dirige a outras pessoas ou tipo de divindades fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ninguém merece a adoração exceto Allah, tal como é dito no versículo: vossa divindade é uma só, não há outra salvo Ele, o Clemente, o Misericordioso. Então a nossa divindade é única e essa pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos disse que a divindade é uma só, ou seja, que há apenas um ser adorado por direito. Não é possível haver outro Deus senão Ele, e ninguém deve ser adorado exceto Ele. A importância da crença na divindade de Allah, o Altíssimo. Evidencia-se a importância da crença na divindade de Allah por diferentes razões. O objetivo pelo qual Allah criou os gênios e os humanos foi para que lhe adorassem exclusivamente a Ele, sem nenhum parceiro. Por isso Allah disse, por certo, que tenho criado os gênios e homens ou humanos para que me adorem. Então, o propósito da nossa criação é adorar Allah subhanahu wa ta'ala, nós humanos, assim como os gênios, os jinns. Então Allah criou a essas criaturas somente para adorar a Ele, sem atribuir nenhum tipo de parceiro. O propósito de Allah ter enviado os profetas, os mensageiros, que a paz e bênção esteja sobre eles, e ter revelado os livros sagrados, é reafirmar que Allah é o único com o direito de ser adorado e que há o dever de recusar a adoração a qualquer outro que não seja Ele. Então, o propósito de Allah enviar os mensageiros, os profetas, o propósito de Allah enviar ou revelar os livros sagrados. Então, tanto os profetas, os mensageiros, assim como nos livros, a mensagem que tem aqui é o quê? De que adorar unicamente a Allah. Esse era o chamado de todos os profetas. Chamavam as suas nações, os seus povos, para que adorassem somente a Allah sem atribuir nenhum tipo de parceiro. As mensagens, os livros sagrados também chamavam para a adoração de um único Deus sem atribuir nenhum tipo de parceiro a Ele, sem atribuir parceiros a Deus. Em um dos versículos do Alcorão diz, por certo, que enviamos a cada comunidade um mensageiro. Com qual exortação? Adorar a Allah e evitar o sedutor. Ou seja, a missão desses mensageiros era chamar as pessoas para adorar o único Deus e evitar o tagut, sedutor, a tagut, ou seja, a adoração de outras divindades, ou evitar também atribuir parceiros a Allah, que é a primeira obrigação que tem o ser humano, assim como disse o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, em seu conselho a Muad bin Jabal, que Allah esteja satisfeito com ele, quando enviou ao Iêmen: certamente chegarás a um povoado da gente do livro. Então, a primeira coisa que tem que fazer é convidar as pessoas a testemunhar que não há outra divindade exceto Allah. Então, aqui está demonstrando que uma das primeiras obrigações do ser humano é
saber que Deus é o único e também dirigir a adoração somente a Allah, a Deus. Então, deu o exemplo daqui, quando o profeta Muhammad enviou um dos seus companheiros, chamado Muad bin Jabal, enviou ao Iêmen para ensinar as pessoas sobre a religião, acerca do Islã. Então, um dos primeiros ensinamentos, ou uma das primeiras recomendações que o profeta Muhammad fez a esse Muad, e que deveria repassar isso àquele povoado do Iêmen, o povo de Iêmen, que é o povo do livro. Então, o profeta Muhammad disse para ele, certamente que você vai a um povo que é do livro, ou seja, povo que acredita em Deus. Então, a primeira coisa que deve fazer, a primeira coisa que você deve falar para essas pessoas é que eles testemunhem que Deus é único, testemunhem que não há divindade que merece qualquer tipo de adoração senão Allah. Então, essas pessoas têm que ter esse ensinamento em primeiro lugar. La ilaha illallah, ensina a eles La ilaha illallah, que significa não há divindade além de Allah. Então, esse é o primeiro ensinamento que você, Muad bin Jabal, deve fazer ao chegar ou ao chamar esse povoado do Iêmen para acreditar em Allah e praticar ou obedecer aquilo que Allah ordenou. Esse é o primeiro ensinamento. Então, esta é uma evidência de que a primeira obrigação que o ser humano tem é essa crença em Deus, acreditar que Ele é o Criador e é o único que merece a adoração. Quer dizer, convidá-los a declararem a Allah todos os atos de adoração. Então, crer em Allah, crer a existência de Allah, praticar os atos de adoração dirigindo somente a Ele. Então, esse é um dos primeiros ensinamentos que o muçulmano deve ter e deve praticar, assim como ao chamar as pessoas, ao convidá-los para o Islã, também esse é um dos primeiros ditos, uma das primeiras frases que aquele que quer abraçar o Islã deve falar. A crença na divindade é o verdadeiro significado de La ilaha illallah. Não há divindade exceto Allah, porque o significado de divindade é aquele que é adorado. O significado do termo divindade é aquele que é adorado. E posto que Allah é o único com direito a ser adorado, não se deve dedicar nenhum ato de adoração a outro. Então, é um tipo de adoração, oração, jejum, um tipo de caridade. Somente tem que se dedicar a Allah, ou seja, tem que se dirigir a Allah. Não pode se dirigir a um ser humano, a um objeto ou a um animal, não. Qualquer tipo de adoração, qualquer ato de adoração deve ser dirigida somente a Allah subhanahu wa ta'ala. A crença na divindade de Allah é o resultado lógico da crença que Allah é o Criador, o soberano. Então, a crença na divindade de Allah, o resultado lógico é essa, crer somente que Allah é o Criador, que Ele é quem merece a adoração. E assim, na próxima aula a gente vai falar sobre o significado de adoração. Falamos aí de que todo tipo de adoração pertence a Allah, oração que é interna ou externa, tudo pertence ou deve ser dirigida a Allah. Então, na próxima aula a gente falará qual é o significado de adoração no Islã. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين